Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sempre eu abro a live arrumando o cabelo. Tudo bom? Tarde tá chuvosa aqui em Campo Grande e nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. Sempre a gente está trazendo temas bem interessantes na nossa live. Hoje a gente vai trazer 3 mulheres que vão falar com a gente sobre o autismo. Hoje é dia 4 de abril, é meu aniversário, tô fazendo 56 anos, tô feliz da vida. Pela vida, pelos amigos, por tudo. Mas também estou feliz porque a gente vai fazer essa live com essas mulheres maravilhosas, né? Que vão nos ajudar a entender um pouco o que é o autismo. Então, o nome da nossa live, a gente encontrou, assim, na hora que a gente foi fazendo a pesquisa, muito essa referência, né? Autismo, quando você conhece, as peças se encaixam. E o símbolo é um quebra-cabeça. E elas vão falar desde isso pra gente, por que a gente fala que as peças se encaixam quando a gente conhece, o que é o autismo, esse espectro, né, como é que ele se manifesta, como é que a gente identifica, como é que a gente acompanha uma pessoa com essa condição, enfim, as políticas públicas, né? E quem está aqui vai falar com a gente sobre isso é a Valquíria Silva. A Valquíria é do Proditeia, que é uma instituição, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem assim, uma atividade no estado inteiro. E ela vai falar com a gente, porque ela é diretora, ela é da Proditeia, então tem muita experiência sobre a vida da pessoa com autismo, da família, mas também a relação com a sociedade, com as políticas públicas, ela vai nos ajudar. Já vou chamar a Valquíria aqui. A Valquíria. Cadê você, Valquíria? Venha para a live. Valquíria com K. O endereço dela é Valquíria _ Valquíria. A Juliana tá aí também. A Juliana já tá aqui? Vou chamar a Juliana, então. A Juliana já tá aqui. A Vânia também. Valquíria, tô te chamando aqui. Entrar ao vivo. O Juliano Terra, que é meu amigo, tá aqui na live com a gente. Que bom que você veio. A Laura Miranda, que eu encontrei essa semana. Minha amiga. Quem tá aqui? Entrei. Olá, boa tarde. Tudo bem? É a Valquíria, né? Sou a Valquíria Simão. Ah, então tá. Tudo bem, Valquíria? Tudo Que bom, bem, mas eu já vou. prazer aqui com você. Então, tudo bem. A gente está tentando botar a Vânia aqui com a gente. A Vânia também vai dar uma super contribuição, a Vânia Bordim. Você é do Proditeia, né? Sim, Vânia Bordim. recentemente eu entrei no Prodeteia, né? O Prodeteia abraçou as minhas ideias e abraçou as famílias atípicas que vêm me seguindo aí, né, nos municípios. Eu sou da cidade de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, Olha! né? Rio Verde, Mato Grosso do Sul. E assim, muitas demandas, muitas curiosidades, muitas perguntas, né, sobre o autismo das famílias como mãe, pai, né, tem. E eu sou muito leiga também no assunto e vinha várias perguntas, várias dúvidas, né, das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, autistas, e o Prodeteia, né, abraçou a nossa causa aqui no interior, aqui nos municípios. E eu fiquei muito feliz e hoje estou coordenadora aqui do meu município e acompanhando uns 24 municípios também. Que legal! Os 24 municípios você acompanha pelo Proditeia. Mas você está Pelo nesse momento, você está lá, tá aí em Rio Verde, é isso? Isso, eu estou aqui em Rio Verde, exatamente. Então tá Nesse bom, momento está obrigada. tendo uma porcentagem, né, de comunicação para as famílias aqui no meu município. Mas eu Ah, queria muito participar aqui dessa live com você. a Valquíria é mãe de pessoa com transtorno do autismo ou você é autista? Não, mãe de um autista de 7 anos, Miguel Ah, Aristide. como que é o nome dele? Miguel Aristide.
Ah, Miguel. Então, um beijinho pro Miguel, tá? Viu, Obrigada. Valquíria? Mas você tá com o cordão. Sim, estou com cordão porque tanto, né, algumas pessoas como nos municípios, em todo lugar que a gente vai, tem muita dúvida, né? Para que serve o cordão? Se é só autista que pode usar esse cordão, né? E então assim há várias dúvidas, né? Eu até tive conversando em algumas escolas para falar que esse cordão não é só para autista estar usando, né? E sim pessoas que têm deficiências não visíveis que pode estar usando esse colar de girassol. Ah, então tá bom. A gente já tá recebendo aqui a Vânia, né? Oi, Vânia. Oi, boa Tudo tarde. bem? Primeiramente, parabéns, feliz aniversário. Obrigada, obrigada. Ai, ai. A Vânia é pedagoga, é professora técnica da CEMED, né, em educação inclusiva. É uma pessoa com autismo, é isso, Vânia? Sou autista. É, você é autista, né? Sim, Então, e a Vânia é autista, vai contar pra gente, também tá com o cordão aí, né? Já trouxe esse cordão para falar com a gente sobre isso. E a gente está esperando só a Juliana entrar, que tem alguém lá ajudando, né? A Marinete que está aqui me ajudando acabou de falar, chama de novo. Chama de Então, novo que ela vai entrar. Luiz, eu quero deixar aqui agradecer desde já e falar que eu vou falar mais como mãe, como família atípica, né? O que eu vivencio todos os dias. Então você, além de ser uma mulher autista, você é mãe de uma criança autista, é isso? Não, eu vou falar como mãe de uma criança autista, né? Representando aqui as famílias, Ai, né? desculpa, O... Valquíria, eu estava pensando que estava falando com a Vânia. Desculpa, meu amor. Eu estou aqui chamando a Juliana e estou só falando aqui, nem estava vendo que era você. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, olá. E aí? Tá confortável aí? Deu certo? Conseguiu chegar? Tá arrumando aí a imagem, né? Sim, deu tudo certo. Ah, então tá bom. A Juliana é psicóloga, né, Juliana? E, E é mãe de autista. e autista também. Autista e mãe de autista. Então vamos E, nos entender aqui. A Juliana é uma pessoa autista e mãe de um menino. É menino? isso, de 5 anos. Ah, como é que é o nome dele? Ricardo. Ricardo. E a Valquíria é mãe, né? Vai falar nessa condição, né, Sim, Valquíria? Que tá lá em Rio sim, Verde, mas fez questão de entrar aqui na sim. nossa live para nos ajudar. E a Vânia Bordinha é uma pedagoga técnica e vai falar nessa condição, né, Vânia? Como é que você é. quer? E... Na verdade, hoje eu vou falar sobre o conhecimento que eu tenho, né? E a questão do diagnóstico, de tudo que a gente passa, um pouquinho do autismo feminino, que é diferenciado, né? Que eu só fui receber esse diagnóstico tardio, exatamente porque as mulheres têm o poder de mascarar as características, adquirem habilidades sociais por modelagem, né? Por imitação, então, assim, fica bem mais difícil a descoberta. O autismo feminino, ele só é visualizado logo de cara quando é um suporte 3, porque até o 2 ainda dá para enganar. A mulher adquire habilidades a vida inteira, né? Então, quando tem um transtorno de neurodesenvolvimento, ela bota o cérebro para funcionar. Mesmo nós autistas, né, que temos um cérebro diferenciado, que temos algumas falhas de conexão, eu acho que a gente consegue superar essas falhas fazendo o cérebro trabalhar mais. E aí a gente chega, seria até bom falar depois sobre a exaustão social e a fobia social, que as pessoas não compreendem. Porque às vezes olham para mim e falam assim, onde que você é autista? Né? Você descobriu recentemente, você atuou a vida inteira numa boa e agora você é autista? Eu falei, não, eu sempre fui, mas nunca fui diagnosticada. E eu sofri a minha vida inteira por isso, porque eu não sabia o motivo dos gatilhos
das síndromes que eu adquiri de ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo por conta do autismo escondido que estava ali, que ninguém viu. Vânia, então a gente vai começar com você mesmo, porque você está trazendo muita informação interessante, não é, meninas? Né? Sim. Para todo mundo que está aqui nessa live, você já falou um monte de coisa que a gente quer saber exatamente o que que é. Então, Vânia, a gente vai começar com você. Nós demos o nome dessa live, o autismo, quando você conhece, as peças se encaixam. Então, assim, a gente achou essa referência em vários lugares, a gente fez várias leituras e tal, e achamos essa referência do quebra-cabeça, né? Incompleto e tal, e ele se completando, e essa coisa da peça se encaixa, né? Então, acho que você podia começar dizendo como é essa experiência, né, de você encaixar as peças depois do diagnóstico e como que isso melhora a vida da pessoa e a vida da família, enfim, como é que é essa questão que o autismo, né, o movimento em favor das pessoas e tal que é autista, diz isso, né? Como é que, depois que você conhece as peças se encaixam, o que que é isso? Então, eu apresentava vários sinais desde criança. Como muitos autistas, eu batia muito a cabeça no chão, eu chorava sem motivo, né? Eu tinha crises de choro assim, espontâneo e sem motivo. Tinha muita dor de cabeça e fui examinada e tudo por neuropediatra, inclusive o doutor Onei Galvão, que ainda está na ativa, foi o meu neuropediatra. É claro que o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que não é detectado em nenhum tipo de exame. É necessário fazer avaliações por meio de escalas para se detectar, para se avaliar, né, os pontos atingidos dentro de cada escala aplicada, escalas específicas para o autismo, né, e para o TDAH, que são escalas diferenciadas de outros tipos de transtornos. Então, quem faz esse trabalho geralmente é psicóloga e neuropsicóloga, né? E eu passei 6 meses em avaliação com o neuropsicólogo, porque ele achou muito difícil me avaliar. Eu tenho um QI de 123, então, assim, espontaneamente eu mascarava muita coisa. E ele ficou tentando avaliar o tempo todo, achando que eu teria TDAH também. Daí ele chegou à conclusão que não, porque eu consigo manter a atenção e concentração, e eu sou hiperativa devido ao ritmo do meu cérebro, né? Eu sou acelerada, eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E sofri muito a vida inteira com isso. Eu não gostava muito de fazer trabalhos em grupos, eu sempre fui mais isolada, me achava esquisita, recebi o nome de metida, esquisita, insuportável, pedante, né? Então, de tudo quanto porque eu chegava no ambiente, se eu não me familiarizasse, eu não conversava com as pessoas. E eu sou assim até hoje, eu converso com quem eu quero, né? Mas, assim, de acordo com a boa educação que eu recebi, né? Isso eu falo muito nas famílias. Eu fui ensinada a olhar nos olhos. A gente tinha que dar benção para os avós, para os tios, olhando nos olhos, porque se a gente não olhasse nos olhos, era falta de educação. E apanhava, e os nossos tios e avós cobravam, pegavam na mão da gente e falavam, olha no meu olho. Quer dizer, eu sofri agressão a minha vida inteira, porque eu tenho a facilidade de fazer contato visual e manter hoje, né? Mas algumas pessoas eu não faço esse contato, eu só faço esse contato quando eu me sinto à vontade. Né, quando eu já estou assim, eu tenho uma certa intimidade e tem pessoas que eu percebo que eu não gosto, que eu não sinto verdade na pessoa, eu não olho, eu desvio, eu disfarço, eu procuro nem conversar muito. Então, é assim, uma agressão com as crianças, fazer com que elas olhem nos olhos, porque esse triágono, né, já falando assim, porque eu fiz neurociência pela PUC também, hoje eu não estou nem falando como técnica, eu estou falando assim como a minha trajetória de vida, porque inclusive eu estou de licença por exaustão social, né? Eu estou
afastada por 30 dias, porque nós estamos numa pressão muito grande de trabalho, né? A Valquíria sabe, sem apoios educacionais, né? Sem pessoas mesmo para serem lotadas, e aí as famílias cobram da escola, a escola cobra de nós, e a família também nos cobra, né? Então, assim, eu cheguei num ponto que eu não consegui mais viver essa agonia, porque eu estou dos dois lados. Eu estou do lado da educação, da gestão da educação, mas eu também estou do lado da família, porque eu sou autista e eu sei o tanto que eu sofri durante a minha infância. E até eu comentei com o meu neuropsicólogo durante a avaliação que uma das coisas que eu me lembrei depois de adulta, estudando sobre o autismo, é que o autista entende muitas coisas as coisas de sentido figurado, o autista não entende o que é abstrato. Então, no meu primeiro ano na escola, na pré-escola, a professora mandou desenhar velhinhas em cima do bolo de aniversário. Ela deu uma folha mimeografada para eu fazer quantas velhinhas representassem a minha idade. Eu tinha 6 anos, eu desenhei 6 velhinhas sentadas em cima do bolo. Daí ela me chamou, e eu fui a única da sala que ela me chamou na mesa dela e disse assim: por que você desenhou essas senhorinhas sentadas em cima do seu bolo? Aí eu vi os outros desenhos das outras crianças e vi que eram velas. Na hora, eu falei assim para ela: porque eu quis fazer as minhas velas diferentes, para não assumir o erro que eu não tinha entendido. Então, hoje eu vejo, as crianças não fazem, às vezes, não é porque elas não sabem fazer, porque elas não têm habilidades, é porque elas não entendem o comando. Viu, Vânia? Assim, primeiro dizer que o Matias Rondon tá aqui, tá dizendo que a live é top, tá transmitindo a live no canal da Valquíria Simão, no YouTube, é isso, né, Valquíria? E ele também me deseja um feliz aniversário, muito obrigada, meu querido. Então, o Matias está dando a maior força aqui. O Cleiton Gordo está falando também dessa coisa do diagnóstico, da demora. Ele diz assim, para ter um diagnóstico, as crianças são uns 2 anos por aí, aqui em Campo Grande. Mas, Vânia, assim, para a gente explorar um pouquinho mais da tua fala, que é muito rica, muito importante para todo mundo que está aqui e para outras pessoas que podiam estar, né? Porque iam ver coisa interessante que você está dizendo aqui para a gente. Com quantos anos você recebeu esse diagnóstico? Com 50. Tem pouco tempo. 50 anos. Para mim, E aí, como é que eu coisas cheguei... encaixaram quando Sim, você... como é que eu cheguei a esse diagnóstico? Primeiro, eu já estava acompanhando congressos, né? Eu acompanho vários neuropediatras, psiquiatras, e eu acompanhei o congresso do Dr. Tiago Castro, né, em Foz do Iguaçu. Daí fui para Curitiba com Paulo Liberalesso, fui em Ribeirão Preto também com o Dr. Paulo Liberalesso. E num dos congressos do Paulo Liberalesso estava a doutora Anita Brito, que ela é microbiologista, né? Ela trabalha com a questão da alimentação do autista, e ela é mãe de uma autista. E aí ela falou um pouco sobre os sinais, e uma outra doutora, que eu não me recordo o nome agora, muito, muito famosa, depois eu posso mandar a referência delas, falou sobre a questão do autismo feminino. Uhum. E foi pontuando algumas coisas, e eu já liguei uma antena. Quando eu assisti no Fantástico a reportagem da Letícia Sabatella, sendo diagnosticada aos 52 anos de idade, eu falei assim, gente, eu sou muito a Letícia Sabatella. Tipo assim, eu tenho um cognitivo muito bom, eu aprendi tudo com a vida, sofri muito, mas hoje eu entendo que eu não sou simplesmente uma pessoa antipática, esquisita, antissocial. Eu tenho alguma coisa. Aí eu procurei, pedi para uma amiga que é psicóloga, um contato de um neuropsicólogo que fizesse diagnóstico, especialista em TEA, que fizesse diagnóstico, né, avaliação em adultos. Fui e me encontrei, porque agora eu respeito os meus limites. Por exemplo, eu me organizo, eu tenho minha rotina já toda programada.
Se o meu esposo chega aqui na hora do almoço e fala para mim, ai, o meu amigo vai fazer o aniversário do filho dele, hoje à noite nós temos que ir. Bom, eu vou trabalhar o dia inteiro, não vai dar tempo de eu ir comprar um presente para a criança, eu já me desestruturo, que eu falo, como assim? Né? Aí ele fala, não, eu vou levar um envelopezinho, a gente dá um dinheirinho, aí ele compra o que ele quiser. Eu falo, mas não é assim, criança quer ver o brinquedo chegando, o presente chegando, né? Então eu tenho toda uma organização já mental do meu dia. E mudar a minha rotina, e a gente passa por isso muito na Secretaria de Educação. Porque como técnico, às vezes a gente está de manhã num lugar com a agenda já toda fechada para atender as famílias, o dia todo numa unidade. E aí a CEMED chama para uma reunião, ou para alguma coisa que aconteceu, ou vocês precisam atualizar a planilha de vocês, eu estou falando isso abertamente aqui porque é uma realidade nossa. Vocês precisam atualizar até hoje, 1h da tarde, porque a gente precisa passar esses dados para o Ministério Público. Eu tenho que jogar toda a minha agenda para cima, ficar meia hora mandando mensagem por WhatsApp para as coordenadoras conversarem com as mães, pedindo 1000 desculpas, né? Mas às vezes as mães não aceitam, elas estão ansiosas esperando esse momento, estão às vezes com a devolutiva de um laudo clínico e querem, porque o médico não explica muito, né, Valquíria? O médico não fala muito. Então, quem fala com a gente é o pedagógico, é alguém da escola, é alguém que tem o conhecimento, que vai explicar para a gente o que é aquilo ali. O que é suporte 1, o que é suporte 2, o que é suporte 3, como eu posso fazer em casa. Né? E uma das coisas que eu tenho batido bastante com as mães, eu trabalho com a educação infantil de 0 a 6. Telas. Criança de 0 a 3 anos, criança nenhuma pode usar telas de 0 a 3. A primeira poda neuronal acontece aos 3 anos de idade, por volta de 36 meses. É a primeira poda significativa. A gente faz isso todos os dias. Os nossos neurônios são podados todos os dias. Mas a significativa é a primeira aos 3 anos de idade. Se essa criança está desde 8 meses, mais ou menos, que é quando ela já começa a manusear o celular, na tela, com 3 anos de idade, ela poda os neurônios que ela não está usando e leva para a vida aqueles que são estimulados. Qual o estímulo que ela teve até aqui? Por que eu tive vantagem na vida como autista? Porque eu não tinha tela. Até a minha fase adulta. O celular foi aparecer na minha vida com mais de 20 anos. Então, eu cresci com o estímulo de interação, de contato, de brincar, né? De ter que estar com a família, conversar, participar das reuniões familiares presencialmente. Então, eu falo para as mães, não vamos matar os neurônios dessas crianças, vamos tirar as telas, vamos estimulá-las. Né? A segunda poda neuronal com 12 anos. A terceira e última significativa com 18. Se essa pessoa chegar aos 18 no celular, ela se tornará uma transtornada do desenvolvimento intelectual funcional, ou seja, ela se lesionou cerebralmente, né? Ela causou uma lesão. Oi, amor! Então, eu estou falando sobre as telas mesmo. E assim, a nossa guerra, os psiquiatras estão batendo nessa tecla, os neuropediatras, os psicólogos, os neuropsicólogos. Tela é o instrumento que vai destruir o mundo. Nossa, que grave, né? Olha, o Bendito Pudim disse assim, ó, eu tirei o meu menino que tem suporte 1 e ele melhorou bastante. E assim, tem um monte de gente entrando aqui na nossa live, mas tem um que entrou aqui que é muito especial, que é o Pedro Kemp. Amo o Pedro Kemp, ó. Amo também eu o Pedro Kemp. E aí, Juliana, você ama o Pedro Kemp também? Sim. Eu tenho um filho de 7 anos e o que eu faço? É disciplina, é que nem a professora Vânia falou. Antigamente a gente tinha disciplina e hoje o meu filho ele tem 7 anos e ele tem disciplina. Tem hora para tudo para fazer aqui em casa e realmente saiu da rotina dele, bagunça Desregula. tudo, inclusive na tela. Assim,
eu falo assim, tem mãezinha que não tem condições, tem que deixar a criança na tela ali para poder correr lá e fazer alguma coisa. Mas é isso que eu falo para as mãezinhas, vamos fazer os brinquedos manuais para as crianças brincarem em casa e coloca o horário para a criança olhar no celular. Então, assim, o meu filho, ele já sabe, mamãe, é hora, posso olhar agora? Pode. E ele já sabe a hora de deixar o celular. Então, essa disciplina da gente ensinar desde pequenininho é muito importante também. É difícil no começo, não vou mentir, mas funciona. Funciona, porque ele tem disciplina. Viu? Valquíria, a questão, Luísa, interrompendo assim para eu não perder esse fio, Tá. essa disciplina que você está colocando chama-se rotina doméstica e é tão importante, Sim. ela é tão essencial quanto a rotina escolar. Porque na escola a criança tem horário para tudo e ela não tem acesso ao celular e ela funciona. Então, não é que seja proibido, é como a Valquíria falou, estipule um horário, use até como um reforçador. Bom, você vai fazer isso aqui, né? Traga para dentro de casa mais brinquedos Exato. de montar. O autista, ele adora desafio. Brinquedos de montar, quebra-cabeças, encaixes, o que for de desafio, ele fica horas ali. E esquece o celular. É isso que a gente tenta passar para os professores. Materiais didáticos concretos, mais desafiadores, estimulantes e que chamem atenção. O TDAH tem uma outra dinâmica, né? O TDAH já é diferente. 90% das crianças com TDAH necessitam de medicação. Né? Por que é que a educação especial não ampara o TDAH? Não fornece o apoio? Porque o TDAH, se ele não estiver medicado, fazendo as terapias especializadas, sendo acompanhado por um neuropediatra, né? Assim, de mês em mês, 2 em 2, dependendo do grau de suporte, ele não vai funcionar nem com 2 professores juntos. Né? Ele precisa se acalmar. A questão do TDAH é acalmar o cérebro agitado, ou às vezes muito pacato, né? Colocar esse cérebro no ritmo para que ele consiga prestar atenção e se envolver na atividade. O TEA tem a questão da desregulação, então eu tenho que prestar atenção o que irrita, o que não irrita. Às vezes uma etiqueta de roupa. Aí a professora fala assim, mas gente, eu já tentei de tudo. E um dia eu cheguei na sala, a criança estava irritada, se jogando no chão, rolando, e leva para lá. Mexi com ela e tal. A etiqueta do short jeans estava machucando aqui atrás. O calor, o estímulo visual, sonoro, a gente tem que prestar atenção em tudo. Professora, de repente a turma está mais agitada hoje, vamos deixar esse planejamento de lado, vamos usar uma outra dinâmica. Isso. Né? Vamos para fora, para esse barulho da turma ecoar, vamos levar para a grama, colocá-los sentados na grama. Né? Eu, nas EMEIs, eu tenho uma facilidade muito grande, que a maioria das EMEIs tem espaço aberto. Então, a gente consegue, né, achar espaço, areia, grama. Eles têm o processo também de hipersensibilidade, mas a gente também orienta a fazer a dessensibilização. Agora vou deixar um pouquinho, né, porque senão eu vou falar a live inteira. Imagina! É um prazer ouvi-la com muita qualidade, está aí nos orientado quem está aqui. Ó, o Matias falou também que ama o Pedro Kemp, ou seja, todo mundo que está na live ama o Pedro Kemp. Que lindo. Juliana, a gente queria falar com você. Você é psicóloga, certo? Isso. E você Então, sou psicóloga, também descobri com 32 anos que eu sou autista, né? E tenho um filho também que tem o autismo. E assim, eu queria falar uma coisa. O autismo, ele é dividido em 3 níveis, né? O nível 1, que é considerado leve, mas ele não é leve. E o nível 2, que é o moderado, né? E o nível 3, que é o severo. E geralmente as pessoas que se enquadram no nível 1, que é o leve, ela não é vista pela população. Por quê? Porque não demonstra características físicas. Nenhum deles demonstra, né? Então, assim, eu, enquanto psicóloga, enquanto mãe, a gente enfrenta muito preconceito no dia a dia, né?
Então a gente é obrigado a escutar coisas que não são agradáveis. E também no mercado de trabalho, a pessoa com autismo, ela não é visível, ela é invisível. Porque para você conseguir um trabalho, eu consegui agora um trabalho que vai fazer 5 anos, né? Agora, como atendente terapêutica. E demorou muito, assim. Por quê? Porque eu mandava currículo com o cara mostrando que eu era autista e não era chamada. Por causa desse preconceito que as pessoas têm. Infelizmente, né? Elas vê só a deficiência física ou mental, né? Que às vezes aparece um pouquinho, aparece, né? As características, mas o autismo, ele é muito invisível, assim, né? Para as pessoas. Então, Luísa, eu vou concluir o que a colega está falando, que como psicóloga ela falou dos níveis, né? Na verdade, na educação nós usamos suporte. Suporte 1, 2 e 3. Eu sou suporte 1 leve, e como eu mencionei, eu estou de licença médica por exaustão, né, social. Quando a Marinete me convidou, na verdade, acho que foi a Valquíria, né, que falou comigo primeiro, e a Marinete me convidou, eu fiquei muito honrosa. Até a Valquíria falou, Vânia, não vai te dar problema, nada, tal. Eu falei, não, porque, assim, o que é uma live? Não é um trabalho. É você se voluntariar a falar de um assunto que você tem conhecimento. Por exemplo, a Valquíria está aqui como mãe, eu estou aqui como profissional e autista, mas eu não estou trabalhando, eu estou cedendo o meu tempo para falar de um assunto que eu amo. Eu já era técnica de educação especial desde 2009, né? Então, eu me descobri autista faz pouco tempo, menos de um ano. Quer dizer, eu não deixei de ser técnica porque eu sou autista. Agora é que eu tenho que exercer a função, me organizar mentalmente, né? Como a Juliana falou, a gente não tem aparência, mas cerebralmente, né, nós sofremos muito. O nosso problema está na questão mental e principalmente o adulto, tá, começa a entrar em fase de exaustão social e fobia social. Por quê? Porque nós adquirimos habilidades a vida toda. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ultrapassando os limites da nossa, de onde nós podemos ir, sabe? Olha, eu vou até aqui, eu vou atender uma mãe, duas, e deu. Aí a diretora fala assim, mas eu tenho uma outra mãe que está tão desesperada, eu quero ajudar, eu coloco mais uma. Aí eu vou no outro período, eu coloco mais uma. Quando eu chego no final do dia, eu estou exausta. Porque a gente vai fazendo um esforço além da conta. E um cérebro acelerado também, que deve ser o caso da Juliana, que geralmente quando é o leve tem um QI a mais, às vezes, ele não para, a gente não desliga. Eu preciso tomar remédio para dormir, senão eu passo dias sem dormir, porque eu não desligo. Então, assim, hoje eu gostaria de falar sobre a minha experiência de vida, de trabalho, mas enquanto autista que me descobri. O tanto que uma criança sofre, e não é só o adulto que é discriminado, não. Uma criança, por exemplo, eu visualizo muito isso na minha vida na prática. Você está num supermercado, a mãe chega com a criança, mesmo que ela esteja sem cordão. Como eu tenho um olhar técnico, eu já sei que é. Né? E muitas mães não estão usando ainda o cordão. O cordão está começando a ganhar espaço agora. Então, assim, cada cordão tem uma função. Eu, por exemplo, coloquei o meu girassol, porque o meu autismo é oculto, ninguém vê, né? Só se eu falar. Mas eu coloquei um rabichinho aqui de autista, né? Porque se alguém perguntar, eu sou autista, sim, com muito orgulho, para provar para a sociedade que os autistas estão aí, né? Que muitos já morreram de velhos, sem diagnóstico, não é uma coisa de agora. O que está aumentando agora, realmente, é a nossa condição de ambiente externo, né? O genético, hereditário, está desencadeando mais.
né? Um transtorno, o JAMA, que é um Instituto Psiquiátrico Internacional, fez uma pesquisa e de 97% a 99% dos autistas, eles testaram mais de 2 milhões de pessoas, são de causa genética. E desses 97% a 99%, 81% são hereditários. Apenas 1% lá do 99% que sobra é de causas de fatores externos, por outros motivos. Sim. Viu, Vânia, uma coisa que você falou aí que a gente queria ver com a Juliana é isso. Como é que foi, Juliana? Você teve o neném, né? O Ricardo, que tem 5 anos, né? Você já estava com o diagnóstico ou foi depois que você teve o neném que veio o diagnóstico? Como que foi isso na tua vida? Pra gente Então, o meu entender essa coisa do que a Vânia falou agora, né? Da herança. Então, o meu diagnóstico veio depois do Ricardo, através da psicóloga que atendia ele na época. E ela, por causa de alguns detalhes, ela falou assim, Juliana, faz a avaliação que eu acho que você tem. E aí eu fiz a avaliação com a área Tusa Brasil e deu autismo e deu déficit de atenção também. Então você tem autismo e tem TDA. E o quanto é importante fazer essa avaliação no começo, né? E infelizmente essa avaliação ela é paga, ela não é oferecida pelo SUS, que seria muito importante, porque é uma avaliação que custa muito caro, não é barata. Aí tem a avaliação, tem os exames que tem que fazer, que é o BERA, o eletro, né? Precisa de um acompanhamento de neuropediatra, que tem poucos pelo SUS, não é oferecido quase pela rede SUS. Você tem que pagar uma consulta, não é barata também. Então, assim, a gente vê o quanto as mães, principalmente as mães que não têm condições, sofrem, porque eu também, para mim conseguir o atendimento pelo meu com o meu filho, eu tive que passar pela defensoria e demorou 2 anos para mim conseguir o atendimento para ele, porque eu não tenho condições de pagar. E aí E são 2 anos, né, Juliana? 2 anos. 2 anos na fila. Então, assim, a gente precisa que isso seja disponibilizado Claro. para as pessoas, né? Porque depois de fazer o diagnóstico é que tudo se encaixa, né? Se você tem o autismo com o TDA, você vai ser medicado e vai ser tratado com outras terapias, né? Você mesmo vai se entender melhor, como falou a professora Vânia, né, Juliana? Isso mesmo. É isso que pega muito nas famílias. Por quê? A família acha que é só você ir no neuro que tá tudo resolvido. Já vai pegar o laudo e pronto, acabou o problema. Só que não, é aí que começa a caça, né? Atrás de TO, aba, psicopedagoga, psicólogas, né? Porque tem que ter o fechamento desse laudo. Não é assim. Muitas famílias não sabem, não têm esse conhecimento, que não é só ir no neuro e tá tudo resolvido. Eu sei que hoje, atualmente, virou um comércio, sim, né? E não tem na rede do SUS também esse atendimento para muitas famílias, né? Alguns municípios estão sim sendo privilegiados aí, que tem, né? O gestor que está correndo atrás, está ajudando, mas muito município não tem. E o que as famílias faz? Vai em busca até a capital, né? Campo Grande, desse conhecimento. E chega lá, eles acham que é só ir lá na neuro e está tudo resolvido. Aí é onde vem o choque de realidade, né? Que tem que ter mais esses acompanhamentos para poder ter esse fechamento de laudo. É onde que muitas famílias desistem, né? De correr atrás desses encaminhamentos. E aí quem acaba sofrendo é a criança, é o adolescente, é a família, é o professor, é o diretor, é todo mundo. Eu sei que, assim, a professora Vânia vai até confirmar. Muitas famílias jogam essa responsabilidade em cima da escola, em cima do professor,
né? E assim, não passa que não tem condições de fazer, professora, mas ele tá com esses traços, né? Para a professora ter pelo menos a chance de acolher essa criança na escola, da escola poder acolher essa criança, né? E é claro também que eu entendo o lado das famílias, eu sei que eu sou muito julgada por falar isso aí, defender a escola, os professores, e alguns profissionais, mas eu entendo as famílias que é vergonhoso uma família não ter condições de dar o suporte para o seu filho, de uma consulta. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que aprender, é até um tema que está aqui no folder do Alexandre Figueiredo, que a informação, né, a gente tem que buscar, até aqui, vou até ler aqui para mim não falar errado. A informação é a maior inclusão. Então, se as famílias têm essa informação, elas têm como correr atrás desse diagnóstico dessa criança corretamente, né? E assim vai estar ajudando a escola, vai estar ajudando o professor, vai estar ajudando o comerciante a receber, né, essa criança com esse diagnóstico. Então, muitas das vezes, a família desiste. E aí, volta tudo a estaca zero, né? Viu, Val, Coisa também, Luísa, é que para a família buscar o diagnóstico, ela às vezes vai buscar na rede do SUS e não é oferecido. E aí, como que ela vai pagar um diagnóstico? Como que ela vai pagar as terapias que precisam ser feitas? Né? Porque a maioria das vezes é uma terapia ABA, é uma terapia profissional, um fono, que é muito difícil hoje em dia encontrar um fono especializado, né, com TEA. Todos os profissionais, na verdade, tá escasso. Por quê? Porque cada vez está aparecendo mais casos. E não tem esses profissionais. É muito difícil você achar. Então, às vezes, a família chega lá no SUS para pedir uma orientação para o médico, falar o que está ocorrendo com a criança, e não tem para onde ela ir. Porque não tem assim, uma casa, não tem um lugar, uma clínica, não tem um lugar que oferece isso. Então, aí, a família fica sem o que fazer. desamparada, né? Isso. E o uso do cordão de girassol, hoje as famílias estão usando, mas é porque está chegando o conhecimento da importância desse colar de girassol. Muitas famílias não sabem a importância que tem esse colar de girassol, o colar do quebra-cabeça, o colar do neurodivergentes. Então, assim, hoje, né, as famílias estão usando. Não é a informação que está chegando agora da importância desse colar de girassol. Assim como a importância de ir no neuro e fechar o diagnóstico. Não é só ir no neuro e acabou. E aí joga lá, a responsabilidade é da educação, a responsabilidade é da assistência social. Não é isso. É a informação que está chegando agora. Isso eu falo como uma cidade do interior. Falta muita informação ainda sobre o autismo, para as famílias, sobre lidar, né, com o diagnóstico, como lidar com o tratamento dessa criança. E muitas das vezes as famílias tentam. Eu mesmo sou um exemplo disso. O meu filho ele é atendido uma vez na semana. Então, assim, é o suficiente? Não é o suficiente. Tinha que ter todos os dias esse atendimento. Só que, é que nem a doutora acabou de falar, está escasso. Não tem. Ou a médica faz uma vez na semana, ou não atende ninguém. Então, assim, esse uma vez na semana está sendo primordial. E, assim, o que eu falo, eu deixo um recado muito grande aqui para as famílias. Gente, vamos estudar. Vamos atrás do ensino para os seus filhos. Vamos estudar as leis que estão sendo criadas no nosso Brasil, nos nossos municípios, para a gente poder ter acesso a todos esses médicos, a todo esse conhecimento. Sem estudar, sem se informar dessas leis, desses direitos, a gente não vai conseguir nada. É isso É mesmo. unido.
ir lá assistir as sessões das câmaras que tem nos seus vereadores, é participar dos conselhos municipais que tem no seu município, é participar das políticas públicas. Não é fazer politicagem. Politicagem é uma coisa, política pública é outra coisa. É uma coisa que, muitas das vezes, as famílias também não entendem. Ah, eu não vou, porque vai fazer politicagem. Não é politicagem, gente, é aprendizado. Você vai estar ali aprendendo. Tudo bem, 30% é abobrinha, mas os outros 80% é ensinamento. E a gente tem que saber ouvir. Não, e Da assim, mesma forma que a gente fala abobrinha, a gente também está falando alguma coisa aqui produtivo, está aprendendo alguma coisa aqui. Então, vocês, famílias, vocês têm que aprender, têm que estudar, têm que correr atrás. então, mas Valquíria, você falou dessa coisa da relação com a política, falando sobre a política pública, que a gente lembrou aqui que o SUS não tem, que não atende, né? Não fecha o diagnóstico. A Juliana deixou isso aqui muito claro para a gente. Depois fecha o diagnóstico, como você falou, Valquíria, não é só isso, né? Aí a Vânia reclama, né, da condição da criança dentro da escola sem atendimento, sem apoio, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ir para o espaço da política. Está aqui o Pedro Kemp, que acabou de falar que esse debate está rico, orientações sobre a realidade da pessoa autista, está dizendo aqui que é fantástico o depoimento, importante o depoimento das mães, os desafios. Então, assim, aonde é que a gente vai encontrar o Pedro Kemp? Onde é que o Pedro Kemp vai encontrar essa política, né, para o autista? No âmbito das relações com a política. Então, vocês estão aqui na live hoje, eu sou vereadora, vocês estão aqui fazendo politicagem? Não. Vocês estão tratando como vereadora de fatos importantes sobre a vida da pessoa autista, das políticas públicas para atender o autista. E a gente precisa desse encontro, né? Seja ele físico pela internet, que é para a gente melhorar as coisas, modificar. Olha, eu já anotei, porque eu sou da anotação do caderninho, um monte de coisa aqui que vocês falaram. Olha, Luísa, não estava ligada, não estava sabendo. E na minha atuação profissional, pessoal e política, vai melhorar muito depois dessa live, entendeu? Então, assim, é muito, muito bom o que você falou, Valquíria. Vamos para dentro das câmaras, vamos conversar com quem é candidato, com quem não é, com o prefeito. Eu até quero colocar isso, Luísa, agora. Por exemplo, quando a Valquíria me falou, ela falou sobre a questão de partido, etc e tal. Eu falei, Valquíria, eu não me importo com isso, eu sou a partidária, eu sou a favor do conhecimento, né? Eu tenho um colega que sempre me chama para fazer algumas falas nas palestras. Ele é muito convidado, né? O professor Celso Cavalheiros já lançou 3 livros e ele é muito convidado por Dourados, Cidrolândia, para fazer palestra. Ele sempre fala, professora, você pode comigo dar a sua... eu falo assim, Celso, eu sou funcionária pública, né? Eu não posso, mas quando eu estou de férias ou quando eu estou de feriado, de licença, alguma coisa que eu posso, eu vou voluntariamente. Não é trabalho, é doação do meu conhecimento. Por quê? Porque eu não quero levar comigo para o túmulo. Eu quero passar tudo que eu estudei até hoje. Eu tenho 3 pós na área de educação especial. A minha última é Neurociências no Desenvolvimento Infantil, pela PUC do Rio Grande do Sul, porque eu queria saber como é que o cérebro da criança funciona. E foi onde eu aprendi muito sobre essa questão da poda neuronal, da significância que né, evitar telas, evitar alienação de qualquer... Às vezes não tem tela, mas às vezes a criança fica dentro de casa, sem interação com outras crianças, né, com os pares. Na educação infantil, na primeira infância, que é a idade mais importante da fase... Ninguém olha para a primeira infância, mas se você parar para pensar, se a criança for estimulada precocemente, desde 0, quando ela chegar a 5 anos que ela estiver passando para a escola, ela já vai estar encaminhada. Se pensar na base, que é a educação infantil, poderíamos economizar muito lá no fundamental. Porque uma criança TEA, ontem eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa, eu chorei muito porque eu queria ter tudo
que o meu filho fosse tudo, menos TEA. Daí eu falei assim, olha, não fala assim não, sabe por quê? Porque eu prefiro um TEA do que um TDAH. Porque o TEA, ele funciona com manejo comportamental, com modelagem. Eu tenho que dar o modelo e ele vai funcionar. Se essa criança entrar com essa estimulação, né, precoce na escola e com a intervenção precoce que é lá na clínica, desde cedo, quando ela tiver 5 anos de idade, eu tenho uma criança que eu peguei com 11 meses e hoje ela tem 5, ela vai sair da pré-escola esse ano. É uma dó até, porque eu morro de medo que a escola fala que é um mundo muito aberto. A EMEI é acolhedora, é fechadinho, todo mundo sabe quem é todo mundo. E ela é um exemplo para mim de uma TEA suporte 3, não verbal, né, com muitos comprometimentos, até com comprometimento apraxia motora, inicialmente, agora ela já está superando, né, no início achavam até que ela foi laudada com apraxia verbal, e aí eu que comecei a observar que não, que se a gente falava as palavras ela conseguia repetir, e dentro do contexto, daí ela já está falando algumas coisas mediante estímulo, e ela é um exemplo de que o TEA assistido desde bebê, ele vai embora, mesmo o suporte 3. Claro que ela vai precisar de apoio a vida inteira, porque um suporte 3, ele não sai do suporte 3, ele pode melhorar muito, ele melhora muito, mas ele sempre vai precisar de apoio, né? Ele nunca vai poder ser sozinho. Agora, um suporte 2 e o suporte 1 vai embora, o suporte 2 pode sair dessa condição e eles trabalham, eles fazem faculdade, eles casam, eles têm uma vida social normal dentro da limitação, né? Claro, eu, por exemplo, eu só não vou mais além porque eu não quero, porque me faz mal. É preciso sempre entender, desculpa interromper, mas é preciso sempre entender que uma pessoa com autismo, mesmo que leve, ela precisa ser, primeiro, identificada com essa condição e compreendida, né? Que é muito importante, não é? Porque é que nem você disse, só tem a exaustão social, tem uma série de coisas que vêm, a fobia social, enfim, né? Com autista que a gente precisa trabalhar no nível da compreensão. Espera um pouquinho, o Valquíria, já vou passar para você e depois para as meninas, para cada uma se despedir, mas dizer que olha como essa live ficou importante. Também veio a Alir Terra, não sei se vocês conhecem a doutora Alir Terra. Ela é presidente da Santa Casa aqui de Campo Grande, então é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada pela sua participação, do jeito que já agradecemos outros que estavam aqui. A Daiane Ricaldi, né, que é mãe de um menino que tem uma doença rara, né, uma pessoa com deficiência rara, e ela tem uma militância muito importante, quase todo mundo já conhece, né, a Daiane Ricaldi por aí. Enfim, a gente viu a Manu, que entrou aqui antes um pouco, e ela falou que o diagnóstico dela veio com 25 anos, Juliana. Ela já tinha 25 anos quando ela recebeu esse laudo, né? E como a gente já está bastante andando aí para frente na nossa live, daqui a pouquinho a gente tem que começar encerrando, né? Mas eu acho que a gente precisa de outros tempos. Quem nos ajudou a fazer essa live aí, a gente já super agradece aqui a Mônica Illes, né? A Mônica Illes é mãe de uma criança com deficiência e, além disso, ela é uma militante incrível de todas as causas e ela é presidente do Sindicato das Assistentes Sociais e tal, e aí ela corre e nos ajuda a organizar essa live aqui. Também quem nos ajudou foi a Lúcia Furtado, não foi isso? Que, né, nos apoiou, disse, olha, Luísa, fala com a Juliana, que a Juliana vai vir para a live com você e vai dar uma baita de uma contribuição, não foi isso, Juliana? Isso mesmo. Então, como a gente já está chegando no final, mas a gente pode fazer outras tantas dessa aqui, que eu acho que é muito importante, as pessoas estão nos agradecendo por essa live, né, que está muito, muito boa, porque
traz muita informação. Eu queria começar com a Juliana, para a gente ir se despedindo, né? Para a Juliana dizer para a gente o seguinte, Juliana, ontem, né? Foi antes de ontem, o dia da luta, né? Pela sensibilização, luta mundial, né? Sobre o autismo, né? Assim, se a gente pudesse falar em uma palavra, uma frase e tal, o que seria, assim, na sua opinião, mais relevante, mais importante nesse momento que a gente pudesse dizer para as pessoas aqui que estão nessa live, outras que vão assistir depois, sobre o autismo? O que você queria falar? Assim, no caso, assim, 2 de abril é comemorado, né? A conscientização do autismo. Mas, assim, o quanto a gente precisa ser incluído na sociedade, enquanto autista, né? Que as mães não precisam esconder, porque às vezes tem aquela coisa de querer esconder. Não, você tem que ajudar a criança, né? E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser, né? O quanto mais vai ser, melhor vai ser, né? E que a gente precisa cada vez mais falar sobre o autismo em todos os lugares, né? No mercado de trabalho, né? Nas escolas, em todos os ambientes, né? E o quanto precisa ser respeitado, né? E assim, como que eu vou dizer? Respeitado mesmo, assim, e não ter preconceito, né? E é o que, infelizmente, a gente vive dia a dia. É isso. Ah, muito bem. A Lúcia Furtado entrou agora também e disse assim, que essa live deixou aquele gostinho de quero mais, né? Então, a gente fazer mais lives e mais encontros para a gente fazer essas conversas, né? Roda de conversa, enfim, trocas, né? Trocas sobre o autismo em todos os lugares. A Juliana falou muito bem, temos que falar do autismo no mercado de trabalho, na sala de aula, né? Entre as famílias. Não é possível ficar escondido, sabe? É uma condição que a pessoa, se a pessoa não souber, ela também não tem como lidar com respeito, enfim, né? Aqui a Tânia está falando que tem que divulgar sempre o quanto é importante a descoberta do diagnóstico. Obrigada, Tânia, por tua participação. Aí eu vou falar para a Valquíria trazer para a gente também mais ou menos nessa ideia, né? Assim, para finalizar a live, Valquíria, você que está no plano da construção das políticas públicas, porque você está no Proditeia, está na mobilização das pessoas, está, enfim, no diálogo com as autoridades. O que é mais importante nesse momento que nós estamos vivendo aqui para fortalecer as pessoas que têm autismo? Olha, o meu teclado está até quebrado, de tanto que eu falo. A gente precisa trazer capacitações para o órgão público, para atendimento, assistência social, saúde, educação em políticas públicas. Temos que trazer capacitação, porque se tiver conhecimento, está sendo incluído. Se não tem conhecimento, está sendo excluído. Essa é a mensagem que eu quero passar para todos que estão aqui assistindo essa live. Conhecimento é inclusão, é isso que você quer falar, né? Então, que no âmbito das políticas públicas, tem as prefeituras, o Estado, enfim, os organismos têm que capacitar os seus funcionários sobre o autismo, não é isso? Em todos os lugares. Exatamente. Também, e no âmbito, por exemplo, no comércio, na indústria, no ambiente de trabalho, como falou a Juliana, a gente tem que capacitar todo mundo também, né? Tem que capacitar. Inclusive, estamos tendo muito adolescente que já poderia estar na área de trabalho, já poderia estar aí adquirindo o seu primeiro emprego, mas essas empresas não têm capacitação para estar incluindo esses autistas, né? E eles acham que os nossos autistas são incapazes, sendo que, na verdade, eles que estão faltando informações, porque os nossos autistas são capazes. Lugar de autista é onde eles quiserem, eles podem ser o que eles quiserem. Adorei esse aí, né? Lugar de autista é onde ele quiser, pode ser o que quiser. Para fechar nossa live, vai a professora, né, Vânia Bordim, falar para nós
assim, com toda a sua experiência de vida, né? Porque entre todos nós aqui, eu sou a mais velha, não é, Vânia? Eu tenho 56. Eu tenho 51. Viu? Mas Ganhei. tô quase, tô quase. Eu que sou mais velha, mas a Vânia, que tem 51 e que é a pessoa daqui, dessa sala, dessa live, é que tem mais vivência sobre o que é ser um autista sem diagnóstico, depois o que é buscar um diagnóstico, o que é trabalhar com a política da inclusão na educação, enfim. Então, você é para nós aqui, assim, uma mentora, né? E é uma intelectual, uma pessoa que estudou, que está estudando o tempo todo, que está fazendo essas trocas nas palestras. O que a gente precisa se atentar mais sobre o autismo agora, já aqui, nesse nosso dia a dia? O que a gente diria para as pessoas? O que é mais importante? Eu penso que o mundo é que precisa se ajustar para o autista, porque quem não quiser, eu falo sempre em todo lugar que eu vou quando eu palestro. Se você não quiser conviver no mundo autístico daqui para frente, pede para descer, puxa a cordinha e desce no próximo ponto, porque o mundo vai ser autístico e as pessoas neurotípicas serão as diferentes, né? E aí elas sentirão na pele as diferenças. Então, se o lugar não comportar uma pessoa com deficiência, não é a pessoa que é deficiente, é o lugar que é deficiente. E mais, né? A sigla TEA é te amo, te apoio, te ajudo, né? Eu penso assim, nem todo ser humano é autista, mas todo autista é um ser humano. E para fechar, enquanto existir amor, não haverá diferenças. Olha aqui que lindo. A gente Todo não autista. consegue... Deu? Deu! Ai, foi. Enquanto houver amor, não haverá diferenças. Então, o que falta no mundo hoje? Um ajuste para maior respeito, né, para adaptação das pessoas com o autista. Não é do autista com as pessoas. Autismo não é novo, novo é o seu conhecimento. Então, vamos correr atrás de conhecimento. Pronto, então vamos fazer mais lives como essas, né? Vamos juntar todo mundo de novo, né, Juliana? Isso Vamos fazer mesmo. O autismo, ele não é uma doença, né? Ele não tem características visíveis. Então, às vezes, por causa disso, as pessoas excluem, né? Excluem a gente, tem muito preconceito, mas precisamos saber que a gente pode estar em todos os lugares. E a gente tem a nossa vez. Que coisa linda. Olha, agradecer ao Matias, que fez assim a maior agitação aqui nessa live, colocou a gente no YouTube, nos ajudou, viu, Matias? Você está na próxima, tá? Próxima live, o Matias Rondon está aqui com a gente. Agradecer todo mundo que veio aqui, né, que nos ajudou, que falou. Agradecer muitíssimo a Mônica Illes. Aê! Esse é o Matias? É ele, é o Matias. Está aqui me ajudando, menina. Matias! Ai, que coisa boa! E vocês dois, quando vierem a Campo Grande, faz favor, vocês já têm meu telefone, me liga, passa ali na Câmara, faz o que você mandou fazer. Ó, pessoal, é para ir lá para a Câmara e tal. Então você vai lá na Câmara aqui de Campo Grande, chega lá e fala, Luísa, vim aqui, quero as políticas públicas para as pessoas com autismo, pessoa com deficiência, enfim, todo mundo, né? Obrigada demais, Juliana, obrigada, um beijo no Ricardo, né? No seu bebê. É um bebê, né? 5 anos ainda é um bebê, né? Isso. Aliás, não dá para falar isso para mãe, né? Porque mãe acha que filho não cresce, né? Mãe vai ser bebê. Você tem um de 7, a Juliana tem um de 5 e a Vânia é mãe também, Vânia? Eu tenho uma de 30, 2 netos, um de 12, uma de 5 e tenho um filho de 19. Que delícia, essa casa cheia de gente, que coisa Sim. boa. Olha, um beijo grande para vocês. Eu estou muito, muito grata. Hoje, assim, é meu aniversário, vocês já sabem, quem está acompanhando a gente já sabe que hoje é meu aniversário. Obrigada. Muitos me deram parabéns, muito Deus obrigada. abençoe a sua vida, com muita saúde, muita proteção divina, muita fé. Obrigada. Mas, assim, de verdade, a gente ganhou vários presentes. Olha aqui que eu ganhei, ó.
Ó, da Marinette, que coisa mais linda. Olha. Fez um trabalho artesanal das indígenas de Miranda? De Miranda, coisa mais linda. Então, além dos presentes, dos presentes materiais, eu ganhei um super presente, que foi conviver com vocês nessa live, com tanta gente inteligente, gente que sabe as coisas e fala com capacidade, com fluência, que ajuda tanta gente. Então, quero ficar sempre perto de vocês, tá? De verdade mesmo. Foi uma honra para mim, uma honra. Beijo. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, todo mundo.